Você realmente acredita que perceberia se alguém estivesse te manipulando? Ou só perceberia quando já fosse tarde demais? A maioria das pessoas imagina manipulação como algo óbvio, quase agressivo. Mas na prática, ela é silenciosa, gradual e muitas vezes invisível. E o mais perigoso não é alguém te controlar. É você começar a agir exatamente como essa pessoa quer, achando que foi decisão sua. 1. Você começa a duvidar da sua própria percepção. Alguém diz algo e de repente aquilo que você sentiu deixa de parecer válido, como se sua interpretação estivesse errada. Frases como "você entendeu errado" ou "não foi isso que aconteceu" parecem pequenas, mas vão desmontando sua confiança aos poucos. A psicologia chama isso de distorção cognitiva induzida, quando sua leitura da realidade começa a ser moldada por outra pessoa. E quando você perde confiança em si mesmo, começa a depender de quem te manipula para entender o que é real. 2. A culpa sempre encontra um jeito de voltar para você. Mesmo quando a situação não tem nada a ver com você, no final existe uma forma de te fazer sentir responsável. É como se toda discussão terminasse com você pedindo desculpa, mesmo sem entender exatamente pelo quê. Isso acontece porque assumir culpa te coloca em posição inferior dentro da relação. E quem controla a culpa, controla o comportamento. 3. Você sai das interações emocionalmente cansado. Depois de conversar com essa pessoa, você sente um cansaço estranho, como se algo tivesse drenado sua energia. Não foi uma discussão clara, nem algo direto, mas ainda assim você se sente desgastado. Manipuladores criam microtensões, pequenas confusões que parecem insignificantes, mas acumulam. E quanto mais cansado você está, menos você questiona. 4. Pequenos problemas viram grandes conflitos. Uma situação simples vira algo enorme, desproporcional ao que realmente aconteceu. Uma frase vira discussão, um detalhe vira crise. Isso não é falta de controle emocional. Muitas vezes é estratégia. Criar instabilidade emocional te deixa mais vulnerável e mais fácil de conduzir. 5. Você começa a pisar em ovos o tempo todo. Você mede palavras, evita assuntos, tenta não gerar conflito, mesmo quando está certo. Não é mais sobre ser você, é sobre não provocar reação no outro. A psicologia chama isso de condicionamento emocional, quando seu comportamento muda para evitar consequências, e sem perceber, você troca sua autenticidade por aprovação. 6. A pessoa se afasta e volta de forma imprevisível. Tem momentos em que ela se distancia, esfria, desaparece sem explicação. E quando você começa a se acostumar com isso, ela volta como se nada tivesse acontecido. Esse ciclo cria um padrão de dependência emocional difícil de quebrar. A psicologia chama isso de reforço intermitente, o mesmo mecanismo que mantém vícios. 7. No fundo, você sente que tem algo errado, mas ignora. Existe uma sensação constante, difícil de explicar, mas impossível de ignorar completamente. Algo não encaixa, algo parece estranho, mas você tenta justificar. Você cria explicações, passa pano, tenta entender o outro mais do que entende a si mesmo. Mas existe uma verdade simples que a maioria evita aceitar. Quando algo parece errado o tempo todo, geralmente está. Manipulação raramente começa como controle. Ela começa como proximidade, atenção e até cuidado. Mas aos poucos, ela ajusta seu comportamento, distorce sua percepção e redefine seus limites. E quando você percebe, já não está mais reagindo, está se adaptando. O problema não é só ser manipulado, é perder a consciência disso enquanto acontece. E quem não percebe esses padrões vive relações onde perde poder aos poucos, sem nunca entender exatamente quando isso começou.